Todo mundo tem um sonho e ninguém tem o direito de tirar isso de você. Guarde essas palavras porque nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Quero compartilhar com vocês aqui um vídeo que eu postei aqui no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, tá? Esse aqui é o nosso canal no YouTube, Enjoy Intercâmbio, agência de intercâmbio com o maior canal no YouTube, com mais de 700 vídeos e 70 mil inscritos. E eu postei um vídeo recentemente falando aqui sobre, deixa eu ver aqui, falando sobre as condições que estão acontecendo no Canadá, não só no Canadá, mas Austrália, Nova Zelândia, né? Agora o Canadá também, uma quantidade muito grande de deportação de ilegais, muitas portas se fechando, algumas portas se estreitando, né, para alguns benefícios que existiam para pessoas que querem morar no Canadá através de um visto de trabalho e tudo mais, né? Por aí eu comecei a receber alguns comentários, né, colocando aqui, nesse vídeo, por exemplo, eu dei algumas dicas sobre as possibilidades que os países ainda estão em aberto, né, para pessoas que têm interesse em aplicar para uma vaga de trabalho, para poder obter um visto, futuramente uma cidadania, né? Obviamente que eles estão buscando por pessoas qualificadas, com inglês, com algum idioma, né, fluente, para poder preencher essas vagas, que ainda é uma necessidade real na maioria desses países de primeiro mundo, né? E aí eu recebi alguns comentários, separei dois aqui hoje falando sobre Canadá e Irlanda, tá? Por isso que o título ele é um, mas vou chegar lá já, fala sobre acomodação na Irlanda, tá, gente? O primeiro comentário se diz o seguinte, é do Jorge Mendonça, ele fala o seguinte: é isso que me deixa triste. Até o minuto 6:55, o rapaz disse que é simples de aplicar para as vagas de emprego no Canadá. Basta ter inglês fluente, ser qualificado em uma função que pague mais de US$ 50 mil canadenses, e o ideal é que você seja fluente em inglês, intermediário em francês. O que tem muita gente no Brasil que não sabe o quanto é fácil aplicar para essas vagas. Gente, pelo amor de Deus, quem tem esses pré-requisitos só pensa em ir para o Canadá como é para visitar. Quem tem esses pré-requisitos está muito bem, digo muito bem no Brasil, no quesito emprego. Quem está em busca dessas vagas, quando é qualificado, não tem inglês. Quando tem inglês, não tem qualificação. Por fim, é aquela velha embromação para atrair views, né? E é muito interessante até o comentário do Jorge, né? Porque faz algum sentido, mas ao mesmo ponto coloca um pouco assim de uma realidade própria, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que sim, está acomodada, gosta de morar no Brasil e não existe problema nenhum com isso, pessoal. Gente, o Brasil é um país maravilhoso, tá? Eu moro no Brasil, vamos morar em outro país, sim, vamos voltar a morar em outro país, ainda a gente não falou sobre isso aqui no canal, mas vamos falar em breve qual país e o porquê, tá? Eu moro no Brasil, mas foram pelo menos 2 anos tentando me convencer por que ficar no Brasil não é a melhor opção. Eu gostaria muito de continuar no Brasil, muito. Mas eu, entre outras pessoas, temos o direito de escolher onde a gente quer viver. Não existe uma lei que proíba que cidadãos de certa nacionalidade, tirando alguns países, obviamente vocês sabem quais, mas na maioria dos casos, né, ninguém é preso no país. Se você tiver qualquer desejo de morar fora, seja lá qual for o porquê, um desejo de conhecer, morar num país na Europa para conhecer, viajar, porque eu gosto de viajar, eu quero estar ali para conhecer várias culturas. Ah, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos ou pelo menos próximo, no Canadá. Ah, eu amo surf, eu amo praia, eu adoro a Austrália, quero morar na Austrália. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente capacitada, qualificada, com inglês fluente, falando um terceiro idioma, você tem o direito de morar em outro país. Quantas pessoas a gente conhece que são muito bem-sucedidas no Brasil, como empresários, médicos, enfim, entre outras profissões, e que decidiram morar fora. Todo mundo vai ter a sua razão, tá? Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu gostaria muito que meus filhos pudessem crescer bilíngue, que eles pudessem aprender o inglês junto com o português e quando eles fossem adolescentes eles já tivessem 2 línguas nativas, fluentes, né? E aprendessem um terceiro idioma. E isso é muito simples. Tem países que você aprende o idioma local, o inglês é obrigatório, você ter desde o prezinho, e depois ele pode escolher mais um idioma.
escola pública, tá? O problema é que para isso no Brasil não existe em escola pública. Em escola pública no Brasil não ensina nem o espanhol, que é o idioma que todos os nossos vizinhos falam. Nem espanhol é obrigatório você aprender a falar no Brasil, tá? Antes fosse só pela educação, tá? Mas existe toda a questão da segurança. Eu gostaria muito que os meus filhos tivessem a oportunidade de viver a infância que eu vivi. Eu cresci nos anos 80, 90 até minha adolescência. Depois comecei a entrar na faculdade ali no começo dos anos 2000. Mas enquanto anos 90 ali, enquanto eu tinha liberdade entre ano de 89 até 95, quando ainda realmente era uma criança, adolescente, eu chegava da escola e falava, pai, mãe, tchau. Botava a bermuda, pegava a bola, ia pra rua e voltava às 10 horas da noite, sujo, cansado, com fome. Criança raiz. E eu não precisava me preocupar com segurança. Cidade do interior, obviamente, tá? Mas mesmo nas cidades mais remotas, né, de interior hoje em dia, você não tem mais isso, né? Na minha época, a gente vivia nas casas como são na Europa. Não tinha muro, né? Tinha um murinho, um portãozinho que você abria, não tinha nem cadeado, mas não tinha câmera, não tinha muro alto, não tinha cerca elétrica, não tinha arame farpado, cachorro na garagem, câmera. Aí tudo bem. Aí o rapaz fala, se você tem um bom emprego no Brasil, você consegue tudo isso. Você pode colocar seus filhos numa escola bilíngue, que você vai pagar 5, 6 mil reais para cada um de mensalidade, né? Você pode morar num condomínio fechado, né, com toda a segurança, mais câmera na sua casa. Mas, gente, faz algum sentido para vocês, sinceramente, vamos supor que você ganha aí 100 mil reais por mês. Faz algum sentido você isolar o seu filho do mundo, né? É, eu gostava, sabe o que eu mais gostava da rua? É que eu tinha os meus amigos que eram filhos de pais com boas condições financeiras e no mesmo grupo brincavam os meninos da periferia. E a gente brincava todo mundo junto. E eu sabia qual era a realidade dos dois lados, né? E desde criança eu conseguia valorizar as dificuldades que os meus amigos mais pobres tinham, né? E o que a gente podia fazer para ajudar. Coisas, enfim, que talvez não vale a pena ficar comentando, entrando tanto nos detalhes nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Todo mundo tem o direito de morar num país ganhando menos e pagando uma fração do que você pagaria vivendo no Brasil para ter as mesmas coisas. Você pode ganhar 20% do que você ganharia no Brasil e ter tudo isso voltando para você pelos impostos caros que você já paga. Então imagina você pagar por toda a segurança, por toda a infraestrutura para você conseguir viver em paz, num bunker, né, numa casa que ninguém chega perto de você, botar seus filhos numa escola de 5, 6 mil reais, se você tiver dois aí, chegar aí 12 mil reais a mensalidade dos seus filhos, e ainda pagar os impostos pela segurança e pela saúde, pela segurança e pela educação, não faz muito sentido para mim, entende? E eu acho que as pessoas elas têm que entender isso. Vamos lá para o segundo comentário que entrou aqui. É do Fábio Zimmermann. O problema é que está quase impossível conseguir um lugar para morar na Irlanda. Ah, tá. É porque eu disse que existe a possibilidade, caso as pessoas não falem inglês, ir para a Irlanda aprender o inglês, trabalhar, juntar dinheiro e se capacitar, ter o inglês fluente para depois aplicar para vagas em outros países, caso a pessoa não queira ficar na Irlanda, né? O problema é que está quase impossível alugar algum lugar para morar na Irlanda. Parece muito fácil dizer que você vai fazer isso e aquilo, mas a realidade é bem diferente. Nem como cidadão europeu falando inglês está fácil. Imagina para quem cai de paraquedas pensando que vai zerar a vida. E aqui, pessoal, sabe quais são as duas coisas em comum que as pessoas mais frustradas têm? As pessoas mais frustradas, normalmente, prestem atenção nisso, as pessoas que são mais frustradas, elas reclamam demais e fazem de menos, né? Nosso amigo aqui colocou 2 pontos importantes, ó. Ele colocou o seguinte, parece muito fácil dizer que você vai fazer isso e aquilo. Gente, parecer fácil. Se você pensar que imigrar é um projeto fácil,
você já começa perdendo por aí. Imigrar não é fácil. Em lugar nenhum do mundo, não interessa o quão sábio você é, o quanto conhecimento você tem sobre imigração, o quão capacitado no idioma e em profissão você seja. Imigrar é uma baita de um sacrifício. Você vai deixar para trás muitas coisas e o principal de tudo, você vai deixar para trás a sua rotina e o seu conforto. O conforto no sentido de você ter a sua família em volta, seus amigos, porque qualquer coisa que der errado, você tem com quem se apoiar. Lá fora, você está sozinho. E se você leva a sua família, você tem uma segunda baita responsabilidade, né? O nosso canal, pessoal, ele tem 10 anos, né? O que a gente mais fala nesse canal? Como as coisas são difíceis. Como você se preparar para ter uma imigração de sucesso. Se você entrar no nosso canal e digitar na lupinha, aqui ó, essa lupinha, não pode ser a de cima aqui, tá? Tem que ser essa lupinha aqui. Você digitar o seguinte, ó, acomodação. Tem centenas de vídeos falando sobre acomodação aqui, tá? Escola sem acomodação na Irlanda, a realidade sobre acomodação na Irlanda, acomodação mais fácil na Irlanda, primeiro trimestre de 2023, crise de acomodação, falta de acomodação, enfim, tudo sobre acomodação. Olha isso aqui que interessante, ó. Esse vídeo aqui, ó, crise de acomodação na Irlanda, tem 7 anos. Olha só o quanto tempo, eu acho que inclusive um ano antes eu já vinha falando sobre isso, acho que desde 2016 eu venho alertando as pessoas que existe uma baita dificuldade de conseguir acomodação na Irlanda. Não impossível, tá? Não impossível. E a gente tem todos os caminhos detalhados aqui para vocês sobre como conseguir uma acomodação na Irlanda, independente da cidade que você está indo, de forma mais simples, mais rápida, mais fácil, mais barato e tudo mais. 7 anos explicando isso. Então, as pessoas normalmente caem de paraquedas e acham que a gente, de alguma forma, a gente só quer vender, né? A gente está há 10 anos aqui trabalhando duro, explicando coisas para as pessoas, mostrando os caminhos, dando dicas e tudo mais, mas a gente só quer views, a gente só quer vender. Claro, a pessoa que chegou agora não conhece o canal ainda. E aí, pessoal, eu vou colocar alguns detalhes aqui sobre acomodação. Vou indicar esse vídeo aqui para vocês, tá? É uma live que eu fiz, nem tem muito tempo. A gente fala sobre bastante coisa sobre acomodação na Irlanda, dá todo o beabá aqui do atual cenário para os próximos anos, a época mais fácil, mais difícil, os principais sites de pesquisa, como você mandar um e-mail, como você ligar, como você buscar ajuda, como você valorizar uma casa que está boa, está ruim, enfim. É óbvio que nós temos os nossos interesses. A Enjoy Intercâmbio é uma agência de intercâmbio e as dicas especiais nós vamos sempre dar para os nossos estudantes, tá? Inclusive, pessoal, tem um workshop que a gente faz para os estudantes. Para poder me dar essa força. Onde a gente passa tudo sobre trabalho na Irlanda, né? Documentação, como você pesquisar, como você procurar as vagas, como você se apresentar para um gerente, como você se comportar num teste, numa entrevista, enfim, construção de currículo, entre outros assuntos, tá? Mas o foco desse vídeo é: não caiam nas garras das frustrações de algumas pessoas, tá? Levem em consideração que hoje, não sei se vocês estão sabendo, tá? Mas hoje o brasileiro acaba, hoje não, né? Tem algumas semanas agora que passou, nós tivemos a notícia que a nacionalidade brasileira é a segunda nacionalidade com o maior número de cidadania aprovada na Irlanda. Cidadania irlandesa. Por quê? O Brasil, para quem não sabe, é o segundo país com o maior número de vistos de trabalho aprovado na Irlanda, tá? Só perdendo para a Índia. Então, entre todas as nacionalidades do mundo, o Brasil é a segunda nacionalidade com o maior número de vistos de trabalho aprovado no mundo. E, claro, uma vez você está ali uns anos já trabalhando com visto de trabalho, você tem o direito de aplicar para a sua cidadania irlandesa, que é, por sua vez, o terceiro passaporte mais poderoso do mundo, dando acesso até aos Estados Unidos em alguns programas de imigração bem interessantes também, tá? Os Estados Unidos e a Irlanda têm alguns vínculos bem interessantes, depois vale a pena comentar aqui em algum vídeo. E aí, a gente tem que, claro, né, sempre fazer um vídeo aqui encorajando até as pessoas mais frustradas
né, que não adianta você reclamar de tudo e não fazer nada. Pô, Cauê, mas para conseguir um trabalho que pague mais, eu tenho que saber falar inglês. Gente, quando as pessoas vão colocar na cabeça que falar inglês não é mais um pré-requisito, é o básico. Falar inglês é o básico. Ah, mas putz, tem que pagar professor. Gente, tem vários programas de intercâmbio onde você pode aprender inglês no país e trabalhar para pagar suas contas, para juntar algum dinheiro para você conseguir pagar uma universidade, pagar um curso de capacitação profissional para você aplicar para as vagas que estão precisando de gente. Parece, parece complicado? Parece, mas não é. Óbvio que você vai investir alguma coisa. Olha, hoje na Irlanda, falando sobre a questão da acomodação, né? Nós temos na Irlanda hoje, aqui quando o menino fala aqui que não tem acomodação nem para europeu, falando inglês está fácil. Nós temos na Irlanda hoje ativos mais de 300 estudantes do Brasil, intercambista, tá? Na Irlanda, tá? Tem, claro, alguns ali no Reino Unido, Malta, Austrália, tudo mais, só que a maioria desses estão na Irlanda. Quantas pessoas dessas será que estão morando na rua? Quantas pessoas, dessas mais de 300 pessoas, ficaram sem acomodação, tiveram que pagar um hotel, pagar uma acomodação improvisada porque não conseguiram acomodação? Eu falo para vocês, zero, zero. Por que zero? Porque tá lá, gente. As pessoas estão se preparando, chegando orientadas, chegando de alguma maneira, sabendo o que precisa fazer, o que elas precisam levar do Brasil, qual tipo de conhecimento, qual época chegar, qual época é a mais difícil, qual evitar, quanto de dinheiro preciso investir, né? É óbvio, não é barato, tá? Você vai ter que vender seu carro, talvez. Quanto custa um carro usado hoje em dia no Brasil? 50 mil reais? É mais ou menos o que você vai investir, tá? Não precisa vender sua casa, não precisa vender suas mobílias, pode deixar tudo aí como um plano B caso você tenha que voltar. Mas, já adianto, não há a mínima possibilidade de você voltar se você seguir tudo certinho, tá? Hoje, a Enjoy, felizmente, nós estamos chegando a quase 5 mil embarques. 5 mil embarques, ok? Desses 5 mil, muita gente está morando fora. Em 10 anos, tem bastante gente que gostou da ideia, né? Estão na Irlanda, estão em outros países, porque uma vez que você tem um inglês fluente, o mundo é um limite, né? Você pode aplicar para vagas em outros países, até mesmo países que não são nativos da língua inglesa, como Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, enfim, Alemanha, né? Países que pagam muito bem, precisam de mão de obra qualificada de fora, né? Mas Cauê, mas aí, pô, tem que aprender inglês, cara, vai ter que trabalhar em subemprego, vou ter que fazer faxina para juntar dinheiro, não sei o quê. Então, tá bom, fica no Brasil, né? Cada um é livre para fazer aquilo que bem entender, mas você não tem o direito de tirar o direito das pessoas sonharem, né? A gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma, claro. E eu fiquei muito feliz porque ontem eu recebi uma mensagem de um dos nossos alunos, e foi até coincidência porque eu estava pensando em fazer esse vídeo ontem, né? O Diego, vou ver se ele faz aqui um podcast aqui com a gente. Ele falou o seguinte, ó, como estudante da Enjoy eu fico muito feliz por tudo que conquistei aqui na Irlanda e por todo o apoio e dicas que eu obtive durante o meu intercâmbio. Muito obrigado. General Employment Permit, tá? Não vou passar aqui as informações, detalhes dele não, tá? A gente conversou um pouquinho aqui, vamos ver se de repente ele faz aqui um podcast aqui com a gente, tá? E assim, o Diego, né, ele é mais um caso, claro, recente. E em Waterford, né, para quem não conhece, Waterford é uma cidade pequena, a menor cidade da Irlanda, não tem praticamente nada assim de grandes empresas que a gente possa falar, mas ele tá lá. Ele tá lá com uma permissão, ele não vai mais precisar ir na escola, né, não vai mais precisar dividir o tempo dele com estudos, ele já está falando inglês, né, ele vai só focar no trabalho e agora no futuro dele no país. Então, gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, né? Mas esse é um vídeo que eu faço para tentar ajudar as pessoas a mudarem de vida. Mas, claro, se vocês quiserem mudar de vida, vocês podem assistir um vídeo de 1 minuto, essas coisas rodando para cima. Se vocês acharem pertinente, tem aí outros conteúdos no Instagram, no, sei lá, TikTok, se é que isso existe, tá? Então, crise de acomodação na Irlanda. Gente,
Até 2022 eu poderia dizer que estava bem difícil, bem difícil. Hoje, não estou dizendo que está fácil, mas está bem melhor do que antes, bem melhor do que antes. Eu não sei se é porque eu me envolvo muito com os nossos intercambistas, né? Essas pessoas que chegam aí diariamente, né, nos outros países, e elas chegam com um certo nível de orientação, um certo nível de suporte ali, né, sempre que eles precisam de alguma coisa. E a gente não tem mais recebido um feedback assim, tipo, Cauê, pelo amor de Deus, falta 2 dias para vencer a minha acomodação e eu ainda não consegui a minha acomodação permanente. Já tem alguns anos que a gente não, felizmente, que a gente não recebe um feedback desse. É claro, se você está indo para uma cidade cheia, com pouca acomodação e chega na pior época possível, talvez você vai perceber que vai ter alguma dificuldade. Agora, se você acha injusto, né, ou inviável pagar o custo de uma acomodação tão cara, que é o custo de vida na Irlanda, ganhando um salário mínimo, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro ponto, não alugue uma casa, compre uma casa. Pô, mas como assim, cara, comprar uma casa? Essa era uma dica que eu me daria se eu pudesse voltar 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu pensei em fazer o meu primeiro intercâmbio. Não vá pensando em alugar, vá pensando em comprar. E olha que eu tive já a oportunidade de, eu e minha esposa, claro, juntando as nossas finanças, de ter o valor mínimo para dar a entrada num imóvel, que é pouco, tá? São 10%. A burocracia existe, mas ela é bem menor que a no Brasil. Os juros existem, mas eles são ridículos se comparado ao Brasil. E hoje é totalmente possível, né? Aqui no canal tem um vídeo recente do Tony, a esposa, né? Esse vídeo tem, acho que, deixa eu ver aqui, um mês, e ele aqui comentando, tá? Ah, o Tony é o quê? Ele é um grande empresário, tem um cargo, né, de liderança em alguma empresa? Ele é carregador de mala num hotel há 5 anos. E a esposa dele, a Manuele, é garçonete num café, tá? Mas não seja por isso não, pessoal. Eu sei que vocês trabalhando em empregos, né, de sobrevivência, ganhando o mínimo, talvez vocês não tenham a mesma qualidade de vida que vocês teriam no Brasil pagando um aluguel, tá? Por isso que eu encorajo vocês buscarem a não ganharem o mínimo. Busquem por profissões que paguem um pouco a mais. É óbvio que vocês não vão chegar na Irlanda ou em qualquer outro país com um pouco inglês trabalhando numa profissão que pague mais que o mínimo. Porque o mínimo que você precisa é saber se comunicar e não tem como você pegar um trabalho bom sem saber se comunicar. A comunicação é o básico. E aí lembra que eu falei, o brasileiro hoje é a segunda nacionalidade com o maior número de cidadania aprovada na Irlanda. Sabe qual a profissão que paga muito bem? Hoje os brasileiros que trabalham com desenvolvimento e programação em TI, o salário de entrada é de 60 a 70 mil euros ao ano, tá? Os impostos são altos? São altos, mas você tem um retorno disso, tá? E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Os brasileiros não são todos os brasileiros que estão fazendo emprego de sobrevivência. O Diego conseguiu um cargo melhor, conseguiu um visto. O Tony e a Emanuele gostam do que eles fazem, é simples, não tem pressão, é tranquilo, e eles compraram a casinha deles, tem um ótimo carro na garagem também, né? Então, pessoal, é mudar esse mindset, essa postura, né, de pessoas frustradas, que sempre, né, reclamam demais e fazem de menos. E, mais uma vez, vocês têm todo o direito de se sentir à vontade morando no Brasil. Outras pessoas têm todo o direito de ganhar muito bem e não se sentir à vontade morando no Brasil. E olha, todos os países do mundo têm problemas, tá? Vocês não acham que vocês vão sair do Brasil que sua vida vai ser perfeita. Não vai, não vai. É isso que a gente mais fala aqui. Só que a gente não quer desanimar as pessoas e a gente quer que as pessoas tenham o direito de continuar sonhando, tá bom? É isso que eu tenho para falar por hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você ajudou, você deixando o seu like ajuda o nosso canal a continuar crescendo, esse vídeo continuar se espalhando pela internet. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.